O princípio de alimentar multidão. Vamos entrar agora nesse princípio? Como assim o princípio de alimentar a multidão, Bárbara? E uma das passagens que a gente vai falar foi quando Jesus ele multiplicou os pães. Imagine a cena, Jesus estava preparando para pregar para a multidão. Era cerca de mais ou menos 15 a 20 mil pessoas, pois os registros falam 5 mil. Na minha meditação, estava falando de homens, não de mulheres e crianças e idosos, ou seja, para mim era mais. Durante 3 dias, essa multidão permaneceu atenta aos ensinamentos do mestre, mas então surgiu um problema. A comida havia acabado, os discípulos preocupados disseram a Jesus, mestre, mande o povo embora, pois não há comida suficiente. A resposta de Jesus foi simples e direta, dá-lhe-vos de comer. E não deu mais explicação, apenas ordenou que alimente aquela multidão. Então os seus discípulos ficaram ali raciocinando, tentando achar uma fórmula lógica para que isso aconteça. O Senhor, como poderia alimentar tanta gente? Não há padarias por aqui que consiga produzir o suficiente? Mesmo que tivesse, precisávamos de muito dinheiro para comprar. Precisaríamos. E poderia levar até alguns dias para produzir essa quantidade imensa. Mas Jesus insistiu. O que você tem? Tragam a mim. Eles procuraram entre a multidão e encontraram apenas um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. Para os discípulos, aquilo era insignificante diante da necessidade, mas Jesus via de outra maneira. Ele pegou os pães e o peixe e deu graças, ele abençoou e começou a distribuir. O que aconteceu? O alimento foi multiplicado de uma forma sobrenatural. Todos comeram até ficaram satisfeitos e ainda sobraram. E aqui está o segredo, quando você entregar a Deus o que você tem, por menor que pareça, Ele transforma em algo grandioso, extraordinário. A ordem de Jesus continua a mesma, alimente a multidão. Não importa se seus recursos parecem suficientes, se sua força parece pouca, o que importa é a sua disposição para confiar e agir. Então, multiplicar no reino de Deus, essa abundância, ela não vem da lógica, mas vem de uma obediência e de fé com Jesus. O pouco é mais que o suficiente, é a chave. Alimente as pessoas que estão ali, na dependência do Senhor. Os viúvos, órfãos, Deus está falando. Gente, eu acho um bicho surdo quando as pessoas pegam roupa e colocam um brechó para vender. Por que não doa? Por que não envia? Tem tanta gente que não tem que vestir. E às vezes vai ser tão pouco que aquele brechó vai pagar para você. Mas para aquela pessoa vai ser muito. Pode ser tudo que ela precisava naquele momento. Quando Jesus disse aos discípulos, dá-lhe-vos de comer, eles não colocou limite. Poderia ter 50 mil, 100 mil pessoas, até 1 milhão de pessoas. Ele apenas deu uma ordem. Quanto mais você fizer para ganhar almas, maior e ilimitado será o cheque que Deus irá colocar em suas mãos. Você quer prosperar? Então alimente as pessoas, seja generoso, tenha um testemunho, alimente uma pessoa. Richard Benck, uma história, um evangelista alemão que foi o maior ganhador de almas nos tempos. Veja bem, há registro em papéis que ele ganhou mais de 79 milhões de pessoas para Cristo. Como ele conseguiu isso? Ele entendeu esse princípio ao chegar na África como um missionário normal. Nunca se fez dificuldade, como muitos fariam, como Felipe fez, como os discípulos fizeram. Ele começou a calcular começando a calcular o custo. Não, ele orou pedindo provisões financeiras para Deus. Mas veja só, ó Senhor, dá-me $1 milhão. Essa foi a oração dele. Essa quantia não é nada o que ele pediu. Ele insistiu, mas o Espírito Santo sussurrou ao ouvido dele. Você quer $1 milhão ou você quer 1 milhão de almas? A resposta de Benck mudou tudo. Eu quero 1 milhão de almas. Ganhe almas e os $milhões serão acrescentados em sua conta. Ganhe almas para Cristo, você vai ver o que vai acontecer na sua vida, na sua conta, nas suas finanças. O problema nunca está na capacidade de Deus prover, mas na maneira e na motivação do coração que você ora. Você pode pedir dinheiro para si, para um carro, mas para que afinidade esse carro? É para sair pegando irmãos para levar para um GC, para dar uma carona para alguém, para ajudar uma pessoa, para ajudar a pessoa na igreja? Você quer uma casa somente para mostrar que tem uma casa luxuosa ou quer fazer um GC, quer fazer um encontro, um café dentro da sua casa? Você quer esse projeto para benefício próprio, para viajar, para comprar coisas caras, bolsas caras ou para abençoar muitas famílias através dele? Onde está seu coração? Você pede dinheiro para si ou está pedindo dinheiro para alimentar a multidão?
Se a sua oração for alinhada ao propósito do reino, a resposta será sem limites. A verdade é que um cheque em branco não é para qualquer um. Você quer riquezas para seu benefício próprio, quer dinheiro para si? Ou está disposto a ser um canal de bênção para alimentar a multidão? Então, antes de responder, lembre-se que Deus conhece o nosso coração. Deus sonda o nosso coração. Então, agora vamos olhar para mais a fundo esse princípio bíblico e encarar ele como uma lógica divina. O reino cresce e produz quando servimos, sacrificamos e alimentamos multidão, com fé, obediência e propósito. Jesus não começou com estratégia de marketing ou captação de recursos, ele começou com compaixão. Aquela multidão faminta foi o contexto ideal para revelar o coração de Deus. Ele alimenta, ele não prioriza lógica humana. A provisão nasce quando a necessidade toca o coração do mestre. Os discípulos pensaram em padarias, tempo, dinheiro. Jesus não seguiu com essa lógica. Ele operou pela fé. E o inesperado aconteceu, cestas cheias, sobra ainda. A fé transforma o pouco em insuficiente. Doe tempo, recursos, habilidades. Ensine, ajude órfãos, comunidade. Pare de acumular excesso e comece a compartilhar com generosidade. Cada ação generosa é um ato profético. Você se torna canal de provisão de Deus. Richard Bank entendeu sobre isso. Ele não pediu 1 milhão para si, ele pediu 1 milhão de almas. Entendeu que o produto de alimentar vidas é multiplicar com impacto. E, por consequência, a provisão sobrenatural vem. Esse é o padrão de Deus. Aquilo que investimos no reino retorna de forma grandiosa. Cada livro que você doa, cada roupa, cada café que você faz, é um investimento na eternidade. Deus enxerga a sua generosidade e guarda a recompensa, porque alimentar almas faz com que a sua vida ecoe no propósito do reino. Agora, uma pergunta ativadora. O que você tem hoje? Menor que pareça, mas que pode se tornar multiplicação. Em que área você pode alimentar uma multidão com seu talento, com seus recursos ou com seu tempo? Sua oração pede pão ou pede provisão para alimentar? Agora, uma conclusão profética sobre esse contexto é: Jesus não se preocupa com limitações humanas. Ele celebra corações disponíveis. A ordem permanece sempre. Dá-lhe-vos de comer. Se você tem 5 pães e 2 peixes, entregue agora. Deus multiplicará além do seu cálculo. Quando você busca alimentar vidas, seu cheque não vem limitado por lógica, ele vem limitado por propósito. Então veja bem, multiplicação não começa com recursos, ela começa com propósito. A pergunta que Deus te faz e faz para nós, para mim, para você, nunca é quanto você tem, é simples, para o que você quer isso. O reino não serve para mover por necessidade, ele se move por propósito alinhado com o céu. Se a sua motivação for o reino, ele vai te entregar o que você precisa e muito além. O céu se move por entrega, não por acúmulo. O menino com 5 pães e 2 peixes é o verdadeiro empresário do reino. Ele entregou tudo, não fez cálculo, não pediu nada em troca. E a generosidade dele foi a semente para alimentar uma geração. Esse é o retrato de quem carrega mentalidade do reino. Entrega antes de receber. Há uma diferença entre ter e ser um canal. Muitos querem recursos para ter seguranças. No reino, Deus entrega para quem deseja ser um canal de provisão. Você não é um fim, você é um meio, você não é um ponto final, você é o rio por onde flui. Deus, ele não deposita em cisterna, ele confia em rios. A sua conta cresce quando o céu confia no seu propósito. Pergunta profética. Se Deus colocasse 1 milhão na sua conta hoje, você gastaria com o quê? Uma casa maior? Uma casa aberta para grupos de discipulado? Um carro de luxo ou um carro para servir pessoas também? Uma viagem cara ou uma missão para treinar líderes? Sua motivação revela seu destino. Quem busca multiplicação para o reino não recebe só recursos, recebe revelação, aceleração e acesso. Multiplicação não é mágica, ela é uma missão ativa. O que fez o pão multiplicar? A entrega. O que fez o peixe não faltar? A fé. O que fez a multidão ser saciada? A presença de Jesus no centro da entrega. Isso não é sobre quantidade, é sobre
centralidade. Onde Jesus está, o que é pouco vira sobra. Onde ele não está, o que é muito vira escassez. Cuidado com o desvio do seu propósito. Muitas pessoas recebem de Deus e param de buscar Deus. Recebem um carro e deixam de servir. Recebem recurso e param de dizimar. Isso é um perigo. Quando você inverte o fluxo e coloca o recurso no centro, o favor cessa. A multiplicação para. Multiplicação duradoura só vem com fidelidade duradoura. Seja resposta para a oração de alguém. Essa frase mexe muito comigo. Enquanto você ora por provisão, tem gente orando por pão. Deus pode responder a oração daquela pessoa por meio da sua obediência. A sua entrega pode ser um milagre para alguém. E quando você se torna milagre a alguém, Deus se torna o Deus dos seus milagres. Então preste atenção nessa aula. Traga para si que isso vai mudar a sua vida. Isso vai ser como um rio que flui, que jorra, e você nunca mais vai esquecer.